Mais um clube europeu atrás de Giai. Esse é grande, hein? Vamos saber o que pode acontecer relacionado a esse jogador que está se pontando aí para o mundo como um ótimo lateral e estão de olho. Tomara que fique apenas de olho e a diretoria feche as portas para que ele não saia. E nós vamos bater um papo também sobre um áudio vazado do André Rizek, onde ele expõe algumas situações da Globo barra Flamengo. Essa preferência da Globo para com o Flamengo, que não é novidade para ninguém, mas eu acho interessante a gente abordar esse tema. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal do YouTube Verdão MVVC. Eu peço por gentileza para você que não conhece o nosso trabalho, já se inscreva no canal e aproveita e deixa o like. E se você puder, por gentileza também, ajude no Hypar. Aparece o like e logo em seguida vai aparecer a ferramenta Hypar para que o nosso vídeo fique mais relevante para outras pessoas e as pessoas possam vir até aqui bater um papo com a gente. Lembrando que todos os comentários que vocês fizerem, eu tento responder a todos. Se não for por mensagem escrita, eu tento deixar um joinha lá para vocês, mesmo quando são críticas, e críticas às vezes bem pesadas relacionadas à minha pessoa. Estou aqui apenas lendo reportagens e também expondo algumas situações que eu conheço de dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mesmo para quem não gosta de mim, por favor, diga o que você não gosta da forma como eu abordo, que eu vou tentar melhorar, não tenho problema nenhum com isso, tá bom? Então vamos aos fatos, vamos falar sobre essa manhã barra quase tarde já da Sociedade Esportiva Palmeiras, e temos mais vídeos pelo dia aí. Provavelmente eu vou fazer um vídeo à tarde e logo à noite eu vou iniciar com uma live para você mandar o áudio. Lembrando que aqui nesse canal é o único canal que eu deixo à vontade para você, que não precisa dar superchat para eu ler o superchat, para eu ler o chat, não precisa de pagar para eu ouvir o seu áudio. Então aqui a gente tenta fazer a melhor forma possível, até porque nós levantamos a lebre de que é o canal da voz do torcedor palmeirense. Então tem que fazer isso sim. Mas se você puder nos ajudar, vai ser muito bem-vindo, até porque a gente faz uns trabalhos voluntários por fora para tentar ajudar pessoas que necessitam, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre o Chelsea. Chelsea retorna interesse em Giai, mas Palmeiras não facilitará sua saída, e eu espero que assim seja, porque a reportagem ela é assinada pelo Alexander Vieira, um velho conhecido nosso, que eu sempre trago reportagens dele. Lembrando que quando temos a fonte, a gente fala o nome da fonte, e eu não tento ser o espertinho de falar que a fonte é minha. Não, qual o problema de eu falar o nome do cara aqui? Palmeiras tem interesse em negociar alguns jogadores, mas eu creio que o Giai em específico não é o jogador que o Palmeiras tem interesse em negociar. Lateral do Palmeiras vira alvo do Chelsea de novo. O Chelsea retornou o interesse no lateral Agustin Giai do Palmeiras. Segundo a apuração do nosso amigo Alexander, o clube inglês já monitora o argentino desde a sua passagem pelo San Lorenzo. Agora podem fazer uma oferta mais plausível ali, diretamente à Sociedade Esportiva Palmeiras. E agora resta saber se o Palmeiras vai conseguir segurar esse jogador durante um bom tempo, né? O Palmeiras, no entanto, não pretende facilitar a saída do jogador de 21 anos de idade. O clube desembolsou cerca de 7,5 milhões de euros, 45 milhões de reais, para contratá-lo em 2023. Já tem contrato até 2028 e vem se destacando como titular na atual temporada. No início de sua passagem pelo Palmeiras, já teve dificuldades de se firmar como titular. Em seu segundo jogo, enfrentou o Flamengo no Maracanã e teve atuação abaixo do esperado. No final de 2024, era a última opção para lateral quando o Mike e Marcos Rocha se lesionou. Assim ele teve a oportunidade de talvez ser mais leve ali, né? Jogar realmente na sua posição que ele gosta de dar um pouquinho mais de ofensividade, mas ele gosta de trabalhar de uma forma, atuando na lateral, mas de uma forma diferente do que o Abel Ferreira estava o colocando. Virou o titular e peça fundamental para o Palmeiras barra Abel Ferreira. A situação mudou em 2025, quando o Giai conquistando a titularidade após a lesão dos jogadores veteranos. Ele já disputou 16 partidas nessa temporada, sendo 11 como titular, e ganhou a confiança de Abel Ferreira. Sua evolução recente chamou ainda mais a atenção do Chelsea. Ele está evoluindo muito, né, cara? Abel Ferreira citou o Giai como um exemplo de paciência e desenvolvimento na entrevista que ele deu logo há pouco aí na coletiva. O técnico destacou a importância de apoiar os jovens jogadores do Palmeiras. O argentino, que já era querido pela torcida, consolidou-se como peça importante no elenco.
um bom reforço. O Chelsea enxerga em Giai um bom reforço, lembrando que no mundo nós temos grandes dificuldades de laterais, e vendo o Giai crescer, evoluir da forma como está evoluindo, num calendário onde requer muito do jogador, talvez isso faça com que o Chelsea despertasse olhares para poder contratar esse jogador. O Chelsea enxerga no Giai, o clube brasileiro sabe do potencial do lateral e do interesse dos europeus, mas só deve liberar por uma proposta significativa. O valor atual do jogador é superior ao investimento inicial. O Chelsea formalizou uma oferta, as negociações prometem ser longas. O Palmeiras tem posição forte e não precisa vender, enquanto o jogador está em fase de valorização. A torcida alviverde espera que Jair permaneça, como de fato é verdade, né? Não fala sobre valores, mas a gente sabe que quando se trata de Chelsea, eles podem vir com uma proposta aí absurdamente alta e quem sabe aí despertar interesses aí em Leila Pereira em vendê-lo. Tomara que, como eu disse, tomara que fique apenas nos interesses. Mas gostaria de saber a opinião de vocês, dependendo da bagatela, vocês acham que devemos vendê-lo? Até porque fica difícil. Temos o Gilberto, que está pedindo passagem para poder também ter suas oportunidades, mas temos o Mike e o Marcos Rocha, que não podemos confiar que a qualquer instante eles podem se lesionar. A opção é vocês que vão dar. Venderíamos já, dependendo do valor, ou não? Temos que mantê-lo, quem sabe até para valorizar ainda mais. Eu creio que antes do Super Mundial ele não vai ser vendido. Mas depois do Super Mundial, quem sabe aí a Leila Pereira olha com bons olhos, com outros olhares, a possível negociação desse jogador aí que está subindo muito de produção. O seu sarrafo tá lá em cima, hein? Agora mudando de assunto, falando sobre um áudio do André Rizek, que eu acho que é constrangedor para a Globo, algo assim. Eu sei que eles não estão nem aí para isso, mas fica muito claro e evidente essa preferência pelo Flamengo. Eu sempre venho aqui e falo que o flamenguista ele tem dois times, né? Até porque todas as televisões do Brasil, até lá naquele mundinho que quase a antena não pega, tem a Globo. E lá na Globo vai passar um jogo. E lá naquele jogo vai ser do Flamengo. É sempre assim. E assim foi potencializando a torcida do Flamengo. Não acho que a torcida do Flamengo é a maior do Brasil. Não acho mesmo. Eu acho que a torcida do Brasil, a maior torcida do Brasil, infelizmente, é a do Corinthians. Eu sempre bato nessa tecla. Porque flamenguista não torce só pro Flamengo. Ele torce pro Flamengo e para mais alguém. Agora, o corintiano, palmeirense como nós, e São Paulinos, entre outros, apenas torce pro Palmeiras e seu time respectivo. Eu acho que o Palmeiras é a segunda torcida, vem crescendo muito, tem potencial até, quem sabe, futuramente para passar a do Corinthians, mas hoje, no Brasil, a maior torcida para mim é a do Corinthians. Não posso ser hipócrita aqui. Mas a gente vê que em cima desse áudio não é só a torcida que favorece, e sim a forma como eles trazem a notícia do Flamengo. Sempre foi e sempre será o queridinho da Globo Lixo. Então fiquem com o áudio do nosso André Rizek e tirem as suas próprias conclusões relacionadas a isso, tá bom? Valeu, gente, tamo junto. De que o Flamengo tem que ser soberano, e para o Flamengo ser soberano tem que ridicularizar os outros. Então assim, os feitos dos outros são menos comemorados, são menos vibrados, menos enaltecidos. E quando você questiona isso, não, mas é isso mesmo. Por quê? Porque é Flamengo. Quando você está no dia a dia, você não percebe isso. E eu tinha o Renato Maurício Prado na minha bancada, que era um cara influente no Globo, que dizia que era isso mesmo. E o Toninho fez uma capa que eu detonei com ele no programa, que era Botafogo vence um estadual esvaziado. E aí eu mostrei, foi a manchete do Globo quando o Botafogo foi campeão. E eu mostrei, quando é que tinha sido em outros anos do Flamengo, assim, Flamengo leva a Guanabara, Taça Rio é do Mengão. Uma diferença muito clara. Teve um dia que o Vasco goleou o Aurora, lembra, pela Sul-Americana? Maior goleada da história internacional do Vasco. E a manchete do Globo, numa quinta-feira, era Ronaldinho contra o Grêmio, jogando no domingo. Não faz sentido, e a goleada do Vasco era desse tamanhozinho assim. Para o Flamengo ser o que é desse tamanho, essa potência absurda, você tem que espizinhar os outros, diminuir os outros. E assim, essa manchete é muito... Eu duvido que um gol do Flamengo, a manchete fosse gol casual do Flamengo da vitória. Não. Mengão, a mística do Mengão, não sei o que lá. Então eu acho que tem uma cultura, eu acho que os clubes começaram a se posicionar